Uma boa tarde para todos e para todas. É um grande prazer estar de volta aqui para gravar e ministrar o curso de Florais de Bar. Esse curso é fantástico, é um curso que vai te trazer calma, é um curso que vai te trazer tranquilidade física e emocional. Então é um prazer, pessoal, essa é a nossa primeira aula do dia. Hoje teremos apenas essa aula e amanhã daremos continuidade ao nosso curso. E esse é o nosso conteúdo programático que não poderia faltar na introdução de nosso curso, onde falaremos hoje da história. Nos outros dias falaremos da fundamentação da teoria e da técnica de florais de Bach. Falaremos dos benefícios, das funções, das indicações, das contraindicações, do diagnóstico, materiais, onde você vai comprar, na promoção, no descontão. Então teremos essa aula aí. Teremos uma aula sobre os 7 grupos e aí entraremos em cada grupo. Um grupo sobre tratamento de solidão, sensibilidade excessiva, preocupação excessiva com o bem-estar dos outros, medo, indecisão, desinteresse, desânimo, desespero, florais de emergência e também manipulação dos florais e combinações. Esse é nosso conteúdo programático, é um pouco longo. O curso de floral ele é um pouco grande também, assim como a aromaterapia. É um curso que tem aí uma metodologia parecida. E vale lembrar que esse curso ele é todo teórico. O floral de Bach é apenas a prescrição entre você e o paciente. Então você vai estar prescrevendo os florais. Então fique tranquilo que não teremos muita quebra-cabeça. E aí, para quem não me conhece ainda, para quem está aqui fazendo o curso pela primeira vez, eu sou Taíque Adriano, sou fisioterapeuta, atuo aqui na Bahia, tenho pós-graduação em docência e ensino superior, especialidade em tutoria EAD, como aqui ministrar um curso online, pós-graduando em ortopedia pela FARBA, estou aí na torcida para voltar logo ao normal para me terminar essa faculdade, essa pós-graduando também em fisioterapia hospitalar, também em saúde pública e em acupuntura. Tenho formação em ventosoterapia, auriculoterapia, dry needle, liberação miofascial. Todos esses cursos já tivemos aí pelo Instituto. Dry needle vamos gravar e também lançar. Fisioterapia na disfunção temporomandibular, manipulação vertebral, cromoterapia já tivemos, aromaterapia, florais de Bach. Então, tenho mais algumas outras formações que eu estarei colocando nos próximos cursos. Atuo aqui, gravo essa aula aqui no Centro de Fisioterapia PhysioQuality. Atuo aqui como fisioterapeuta e diretor técnico e clínico. Na verdade, diretor clínico. Atuo também em domicílio, atendendo pacientes a domicílio e ministrando cursos aqui pelo Instituto Taíque Adriano e também pelo Centro Educacional 7 de Setembro. E vamos começar a entender um pouco sobre os florais de Bach. Então, você que não sabe nada dos florais, você vai entender um pouquinho a história. Por isso que é importante cada curso trazer a história da técnica para você se aperfeiçoar. Então, os florais de Bach em si são um conjunto de remédios. Então, você tem remédios para tratar patologias. E aqui, o Eduard Bach, esse médico aí famoso, ele traz uma frase: a doença é o resultado de um desequilíbrio emocional. Se o desequilíbrio emocional persistir, então gera doença. Então, a exemplo aqui, chega nosso paciente cadeira cativa, nosso paciente que já está coroado nos cursos aí, nosso paciente incônico, paciente seu Francisco. Chega lá, nosso paciente, seu Francisco, estressado, doutor, estou no estresse, doutor,
muita coisa para me fazer e eu fico estressado. Esse estresse vai acabar desequilibrando o emocional e vai gerar doença. Isso é fato. Então você que tem um desequilíbrio emocional, você provavelmente vai ter alguma doença. Não se sabe quando, mas seu corpo vai futuramente gerar uma doença. Então, se você tem preocupação excessiva, se você é uma pessoa ciumenta, se você é uma pessoa preocupada com os outros, com o bem-estar dos outros, se você é preocupado com as opiniões dos outros, então você pode futuramente desenvolver alguma doença física. E aí pode ser um câncer, pode ser um infarto, um AVE. Então, cuidado, equilibre aí suas emoções. E aí Bach, ele traz aí essa frase sobre os florais. Então, vamos lá. As flores são o amor que a natureza nos doa através de suas essências. Então, elas podem tocar o homem pelo amor e fazê-lo florescer em seu coração. Então, uma frase forte aí do Bach. E o Eduard Bach, ele foi um cara que ele escreveu bastante frases. Então, se você abrir aí o Google e pesquisar Eduard Bach, frases, você vai ver diversas frases. Era um cara que realmente era bastante pesquisador e um cara que escrevia muito e escrevia bonito. Então, em 24 de setembro, o fundador da técnica dos florais de Bach, nasce aí o Eduard Bach. Então, em 24 de setembro de 1886, e desde criança ele demonstrou interesse e amor pela natureza. Então, Bach, ele estava lá no seu campozinho, gostava da natureza, gostava das flores, ele observava bastante as flores e ele tinha um forte poder de concentração. Ele estava concentrado em uma situação, ele conseguia desenvolver sua tarefa. Então, ele tinha um excelente sentido de humor e profunda intuição e sensibilidade. Era um cara que tinha sua intuição e era bastante sensível. Era um cara que trabalhava com flores, então você observa que era realmente uma pessoa muito sensível. Já na idade escolar, o Eduard Bach, ele havia tomado a decisão de seguir a carreira médica. Ele estava lá na sua escola e falou: rapaz, eu quero ser um médico. Futuramente eu quero ser um médico, quero tratar pessoas, quero curar doenças. Então vou fazer medicina. E naquela época não era tão fácil assim. A pessoa tinha que ter cachê para fazer. Então o Eduard Bach conseguiu fazer sua faculdade e aos 20 anos de idade, novo, ele ingressou na faculdade de medicina. Então, para ele, o estudo verdadeiro da doença se baseia na análise de cada paciente. Então, ou seja, a análise de cada paciente é o que ele vai tratar. Então, ele não trata o paciente de maneira geral. Exemplo, chega lá um paciente com cólica, ele coloca um medicamento específico para a cólica. Ele vai analisar todo o paciente. Então, ele analisa o emocional, ele analisa a individualidade de cada paciente. Então, isso aqui que Bach fazia é um grande exemplo para nós hoje, porque infelizmente eu e você tem tratado o paciente com receita de bolo. Você vai, aprende uma fórmula e aplica no paciente. Muitas vezes você até acerta e em outras vezes você erra. Então, quando você erra, a coisa fica feia. Então, evite aí estar errando para a coisa não ficar feia. Eduard Bach, ele era uma pessoa bastante conceituada, ele tinha formação em homeopatia, fitoterapia, era um cara que realmente buscava bastante o conhecimento e aplicava em seus pacientes. E ele entendeu que o mesmo tratamento nem sempre pode curar a mesma doença. Então chega seu Francisco e vou trazer uma paciente aqui que eu esqueci de mencionar nos cursos, uma paciente também icônica, que eu me lembrei dela,
a paciente Dona Lourdes. Chega lá seu Francisco e a paciente Dona Lourdes. Dona Lourdes é aquela paciente que reclama bastante. E pega no seu pé. E aí chega lá seu Francisco com uma azia, chega lá Dona Lourdes com uma azia também. Doutor, chegou eu e Dona Lourdes, queremos fazer o mesmo tratamento. Não vai funcionar. Quando o Bach ele prescreveu os medicamentos, ele prescreveu de uma forma totalmente diferente como vemos hoje. Se você for no pronto-socorro, se você chegar com uma cólica, você vai tomar um Buscopan ou um dipirona. Se fosse no consultório de Bach, teria toda uma abordagem diferente. Você passaria por uma triagem, pelo diagnóstico, então depois ele analisaria o emocional para depois ele prescrever o medicamento que iria tratar o paciente. Então, chegou o seu Francisco e Dona Lourdes com doenças iguais, porém vai tratar de forma diferente. O mesmo remédio que podia aparentemente curar alguns, não tinha efeito sobre outros. Então esse foi um conceito de Bach. E o que vemos é que muitas vezes você usa um medicamento para tratar o coração e você complica o fígado. Muitas vezes você usa um medicamento para tratar o fígado e complica o coração. Então é uma questão totalmente voltada à individualidade. Você tem que tratar o paciente como um só, com uma única vida ali. Não é aquela receita de bolo. Com Bach não tinha receita de bolo. Era aquele cara que você fazia gosto ir lá no consultório, porque ele iria te tratar de uma forma totalmente individual. E o que realmente o paciente gosta é isso. Se ele chega, ele vai te procurar. Se ele vem no consultório, é porque ele quer uma resolução. E ele te procura porque você pode ser uma referência. Então, para você virar uma referência, você tem que tratar o paciente de forma individual. Pacientes com uma personalidade similar ou temperamento similar respondem ao mesmo remédio. Isso foi um conceito que foi abordado por Bach. Então, entende-se que um paciente com uma personalidade similar, a exemplo, seu Francisco, é um cara desanimado, chega lá Dona Lourdes, também é uma pessoa desanimada, o medicamento ele pode servir pela personalidade, então pode tratar a doença de ambos. Então vocês vão entender isso mais na prática, mais na frente aí. Por enquanto, vamos voltar apenas focar em Eduard Bach. E a personalidade do indivíduo era mais importante que a pessoa no tratamento da sua doença. Então, Bach ele focava na personalidade. Se era uma pessoa com uma personalidade forte, uma pessoa que era aquela pessoa retraída, então ele via tudo isso. Aquela pessoa que é retraída muitas vezes tem aquela gastrite guardada ali, aquela pessoa que sofre com ciúmes. E aí teremos até uma live no nosso curso, que pessoas que têm o ciúme, aquela questão possessiva, e muitas vezes está com a gastrite corroendo ali e é apenas um ciúme excessivo. Então o paciente você tem que voltar para tudo isso aí. Você tem que pesquisar o paciente, tem que analisar, assim como Bach fez. Eu utilizo aí as filosofias de Bach para analisar e para avaliar meus pacientes. Então é um cara que tem que entrar no seu livro aí, tem que entrar nas suas avaliações. E eu deixo como conselho que vocês se aprofundem em Florais de Bach. O curso Florais de Bach, ele é um curso completo, é um curso que você trata diversas doenças. Então não perca o curso, fique até o final, porque você vai ter grandes surpresas nesse curso aí. E aqui, Eduard Bach, o espírito pesquisador de Bach levou a descobrir uma vacina que curava doenças crônicas. Então ele estava lá pesquisando e descobriu uma vacina que curava doenças crônicas. Em 1919 foi acometido por um mal incurável. Infelizmente, nem tudo aí é eterno, e o Bach ele sofreu uma doença incurável. E em 1930 e 1934 ele
já estava voltando a pesquisar, ele descobriu aí a essência do nosso curso. Então, descobriu os 38 remédios florais. E o intuito de Bach era em si... o microfone. Então, o intuito de Bach era em si criar uma terapia simples e acessível para as pessoas, para que qualquer um pudesse ter acesso. Então, ele ia lá, viu que os florais realmente tinham efeito, e você vai entender na aula de fundamentação, a próxima aula que teremos amanhã. E aí ele escreveu os fundamentos de sua nova medicina. E até hoje os florais são bem-vindos pela ciência. Você tem vários artigos. Vou deixar um artigo hoje para vocês de florais aí da Cielo para vocês lerem, porque temos diversos artigos no ramo do florais de Bach. Então teremos também a live que falaremos de florais de Bach, no tratamento no controle do ciúme, e temos diversos tratamentos aí. Teremos florais no tratamento da ansiedade, no tratamento do desânimo, então temos diversos protocolos. Infelizmente, o Dr. Bach morreu dormindo lá no ano de 1936. Então, ele teve uma parada cardíaca e aos 50 anos de idade. Bach, ele era uma pessoa bastante doente. Então, ele tinha diversas doenças ali. Apesar de ser um pesquisador, ele tinha diversas doenças. E aí, infelizmente, ele veio a falecer e deixando para nós esse grande legado, que é a terapia de floral de Bach, onde eu e você tem acesso hoje. Ele, nessa classificação, eu trago de maneira resumida, ele trouxe tratamentos para medo, incerteza, para falta de interesse pelas circunstâncias atuais, então para a solidão, para pessoas desanimadamente suscetíveis a influências e a ideias, para o desânimo ou para desespero e para preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Então observe que Bach ele focou na personalidade. Você tem pessoas com medo excessivo, você tem pessoas que têm certeza constante. Será que eu vou terminar essa faculdade? Será que eu vou terminar esse curso? Será que eu vou ter dinheiro para pagar esse curso? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade? Será que eu vou ter dinheiro para comprar um carro? Será que eu vou conseguir uma casa? Será que o marido vai largar? Será que a esposa vai largar? Então, você tem, muitas vezes, tem pacientes que têm certezas. Então, você também consegue tratar essas incertezas através de florais de Bach. Para a falta de interesse pelas circunstâncias atuais, então aquela pessoa que não está nem aí, doutor, tô nem aí, deixa a vida levar aí, não tenho interesse nenhum, por mim fica do jeito que está. É igual aquela música que tem aí, deixa a vida me levar. Então, tem pessoas que têm problema de solidão, aí tem aquela carência afetiva, que tem que ter uma pessoa do lado para se manter. Então, você consegue tratar esses distúrbios através dos florais de Bach. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, porque eu sou calmo, porque são muitas tarefas, não é muito fácil a minha correria. Eu sou professor, eu sou fisioterapeuta, atuo na clínica, domicílio e também tenho outras atribuições aqui na minha cidade. E acaba que as pessoas me perguntam por que eu não saio do meu controle emocional, porque eu não fico estressado. A gente fica estressado, mas por que eu me controlo? Porque eu tenho esse controle. Muitas vezes o meu estado de espírito emocional, também a minha fé, tem influência. E também os complementos. Temos aí a auriculoterapia, temos os florais de Bach, que são excelentes. Temos a fitoterapia, a aromaterapia. Então a gente tem que estar se blindando também com essas terapias, para que você consiga atravessar a margem do rio, porque senão ninguém suporta. É muita pressão e você pode não suportar. Então tem tratamento lá também para desânimo, para desespero, para preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Tem aquela pessoa que tem aquela preocupação excessiva, fulano tem que estar assim, fulano tem que estar gostando,
fulano tem que estar aprovando. Então, tudo isso são desvios de personalidade. Você consegue tratar também através dos florais de Bach. Então, é um curso fantástico. Essa primeira aula foi interessante, foi bastante esclarecedora para você entender sobre os florais. E aí, se você quiser tirar um printzinho e colocar lá no Instagram do Instituto e no meu, temos algumas frases do Eduard Bach. Se você pesquisar no Google, você vai ver diversas frases. Você tem aí: podemos procurar as folhas do nosso temperamento e eliminá-los por meio do aperfeiçoamento da virtude oposta. Então, frases profundas. Você tem aí: nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. Se você é uma pessoa preocupada, se você tem emoções excessivas, você é uma pessoa que vai ter problemas físicos de saúde. Então, comenta aí no seu comentário. O primeiro desafio que eu vou colocar é para quem é ciumento. Se você é ciumento, comenta aí escreve no comentário. Você geralmente sente um queimor no estômago. É normal, se você tem esse problema aí. Se você é estressado, você de vez em quando tem algumas palpitações no coração, tem umas tremedeiras na perna, tem aquela coceira pelo corpo. Então, são situações que suas emoções influenciam no seu modo de saúde. Então, tome cuidado, reduza a carga, respira fundo e aperte o cinto aí para você sobreviver. E aqui, para fechar, os florais de Bach não tratam a doença e sim a pessoa, ou seja, tratam as causas e não os sintomas. Isso é muito importante. Se eu fosse você, eu tiraria um print e colocaria como livro de cabeceira essa frase de cabeceira. Então, para você que é profissional de saúde, você tem que tratar a causa e não os sintomas. Então, se o paciente tem aquele queimor no estômago, ele pode ter a causa lá, que é um ciúme. Então, você pode estar focando também numa terapia multidisciplinar, chamar um psicólogo para auxiliar também nesse tratamento. Cada pessoa é única, duas pessoas com a mesma queixa poderão se beneficiar de florais diferentes. Então, isso foi um conceito de Bach. E encerramos com nossa frase tradicional: quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Então, encerramos essa primeira aula. Espero que você tenha gostado. Comenta aí, esse curso é fantástico. Espero que você termine ele, não apenas para atender, mas também para se auto-atender. Nessa técnica você tem como se auto-beneficiar. Escolhe os florais para também estar ingerindo, para também estar aí utilizando. E nossas referências. E encerramos aqui e até amanhã na nossa próxima aula. Forte abraço e até mais.